Olá, doutores, vamos dar continuidade à nossa aula, não é? Antes de qualquer coisa, eu reitero o pedido para vocês de se inscreverem no canal. Gente, eu sempre odiava quando eu assistia algum vídeo e a pessoa ficava assim: ai, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações. Eu achava isso péssimo, sabe? Eu achava de um mau gosto ímpar, achava desnecessário, achava que tava enrolando para começar o meu vídeo e agora eu descobri que isso é realmente necessário. Por que que eu peço para vocês se inscreverem no canal? Porque com mais de 1.000 inscritos eu consigo, por exemplo, fazer gravações direto do celular, eu não preciso usar especificamente o meu computador, eu consigo fazer de qualquer outra máquina, enfim, fica mais fácil pra gente, para nós trabalharmos, tá? Bom, e mais, olha, poste sua foto lá na sua rede social, estudando, não é? Estude em casa. É, afinal de contas, nós somos mais fortes que qualquer vírus e vamos passar por essa fase difícil, tá bom? Mas vamos lá, vamos trabalhar, doutores. Seguinte, então, nós falamos no nosso último vídeo, não é? Que a figura que essa ideia de que as pessoas herdam dívidas, isso aí pra gente não existe mais, isso é coisa do senso comum, e nós não, nós somos operadores de uma ciência, nós somos pessoas chiques, elegantes, cientistas, estudiosos de uma ciência, da ciência do direito, certo? E então nós vimos que ninguém herda dívida. O que acontece é o seguinte, que a herança ela é esse conjunto, não é, de obrigações, de direitos e de obrigações. O espólio é esse conjunto de obrigações e direitos do decujus, certo? E quem é que vai responder por esse espólio? Os herdeiros responderão. E o inventário? O que é o inventário? O inventário nada mais é do que a regularização da transmissão dessa herança. Por quê? Porque nós também já vimos nos nossos estudos que nós temos dois tipos de sucessão: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Então, e nós vimos também que o herdeiro ele herda no momento em que o decujus dá lá o seu último suspiro. Nesse momento é que o herdeiro herda essa determinada herança. Acontece que o que vem depois, que é, na verdade, o princípio da Saicine. Depois, o que vem junto com o inventário é a regularização da transmissão desse bem, é de como será efetivamente feita a partilha desse bem, certo? Aí, dentre todas essas figuras, nós falamos do espólio, falamos do inventariante. O inventariante é essa pessoa que vai zelar pelo espólio até a efetiva regularização desse espólio, da partilha dos bens, desculpa. Então, até a efetiva regularização da partilha dos bens, nós teremos a figura do inventariante, que será responsável por dar esse andamento, por prestar contas, por zelar pelos bens, não é? Principalmente pelos bens que não estão na posse de um determinado herdeiro. Por quê? Porque se o bem está na posse de um determinado herdeiro, ele pode, esse próprio herdeiro pode zelar por esse bem. Vamos imaginar que o decujus tenha vários imóveis locados, não é? A renda recebida, como é que essa renda vai ser guardada, como é que essa renda vai ser eventualmente até já com autorização judicial, se esse inventário for judicial, como é que será partilhado isso entre os herdeiros, enfim. Quem é que vai atuar junto ao Poder Judiciário, ou até mesmo se for extrajudicial junto ao cartório, será esse inventariante, tá? Peço desculpas para vocês, tô com a garganta não tá muito legal, mas vamos trabalhar. Aí,
Então, tô aqui com a minha colinha. Falamos então da herança, falamos do espólio, sim. Nós também já tínhamos falado que o direito à herança, ele está previsto na Constituição, tá lá no artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, não é? Além de todos os dispositivos do próprio Código Civil, a partir do 1789, mais ou menos, não é? Bom, um outro conceito que nós precisamos saber, quem é o autor da herança? O autor da herança é o de cujus. Por quê? Porque foi ele que acumulou esse patrimônio que será partilhado entre os seus herdeiros, certo? E aí nós temos uma classificação dessa sucessão. Temos então a sucessão testamentária. O que é a sucessão testamentária? Nós estamos lá em 1789. Deixa eu olhar. Na verdade, o 1789 ele vai trazer pra gente a sucessão legítima. O que é essa sucessão legítima? É quando a pessoa ela falece e ela não deixa nenhum testamento. Se a pessoa faleceu, não deixou nenhum testamento, o que é que vai acontecer? Quais são as regras que serão seguidas? Serão as regras dispostas no nosso ordenamento jurídico. Então, se a pessoa faleceu, não deixou testamento, porque o testamento nada mais é do que um ato de disposição da última vontade, das suas últimas vontades. Então, ela vai seguir o que está na lei. E olha o que está lá pra gente no 1786. E não se esqueçam, ó, nosso super melhor amigo, Vadmer. Morrendo a pessoa sem testamentos, transmite-se aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Ou seja, nós temos algumas ponderações a fazer a respeito desse único artigo. Primeiro, se o de cujus faleceu e o de cujus não deixou nenhum testamento, seguiremos o que está disposto no nosso ordenamento jurídico. Segundo, se ainda que o de cujus deixou um testamento, só que esse testamento não contemplou todos os bens. Vamos imaginar, ele fez isso já tem alguns anos e depois disso ele adquiriu novos bens e no testamento ele não se reporta a esses novos bens. Se ele não se reporta a esses novos bens serão partilhados conforme a sucessão legítima. Uma outra situação, pensa, o testamento ele é um negócio jurídico, ou seja, esse testamento ele tem alguns requisitos para ser válidos. De novo, reitero que nós falaremos mais especificamente do testamento mais no final do nosso curso, mas se ele é um ato jurídico, ele vai seguir a validade do negócio jurídico. Qual a validade do negócio jurídico? Aquela que está lá no artigo 104, não é? A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. E uma outra situação, nós temos alguns requisitos específicos para o testamento. Por exemplo, o testamento ele será feito no cartório, será lido em voz alta, não é, perante duas testemunhas. Essas duas testemunhas que participarão da leitura do inventário, elas não poderão ser beneficiárias desse testamento. Nem o próprio tabelião que vai fazer esse testamento, ele também não pode ser beneficiário. E nós temos algumas situações onde esse testamento pode não ter validade, como por exemplo, situações onde
O decujus tem herdeiros necessários, ou seja, ele tem lá, por exemplo, 2 filhos e não contemplou esses 2 filhos, né? Ou contemplou apenas um dos filhos, não contemplou o outro, apenas a título de curiosidade. Eu não sei se vocês viram, mas o testamento do Chico Anísio, que já faz 8 anos que Chico Anísio faleceu, e recentemente, cerca de menos de um mês, o testamento do Chico Anísio foi rompido. Por quê? Primeiro que ele não respeitou a legítima, né, de um dos herdeiros. Teve um dos herdeiros, herdeiro esse que eu acredito que uma boa parte de vocês conheça, que agora eu esqueci até o nome dele, acho que é Luigi, um dos filhos dele, que é o seu boneco lá da escolinha do professor Raimundo, lembra daquele personagem, seu boneco? É um dos filhos do Chico Anísio. E esse filho, ele não foi contemplado de forma alguma, tampouco a legítima dele foi resguardada. E o que é legítima? A legítima, ela, deixa eu só olhar o artigo aqui direitinho, está disposta lá no artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Por que só poderá dispor da metade da herança? Porque a outra metade, obrigatoriamente, ficará resguardada aos herdeiros necessários. Então, esse filho, ele deveria, não é, ser contemplado, pelo menos pela legítima, tá? Que é essa disposição lá do 1789, certo? E aí o filho dele não foi, e olha, foram 8 anos tentando romper esse testamento foi rompido, ou seja, ele não tem validade, e se ele não tem validade, ele volta para a regra geral, ele volta para a sucessão testamentária normal. Ou seja, essas disposições de última vontade não terão validade. Por quê? Porque não cumpriu o requisito essencial. O que faz todo sentido, que é muito lógico, tá? Então, falando de sucessão, falamos de sucessão legítima. Bom, e aí nós temos algumas situações. O que é necessário para que haja a sucessão? Vamos lá, vamos pensar junto. O que é necessário para que haja a sucessão? Ops, tô enrolando a língua já, estou enrolando. O que é necessário para que haja a sucessão? Primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que ter o evento morte. Porque só vai haver sucessão se nós tivermos a morte do decujus, não é? Se não houver morte, não há que se falar em sucessão. Até porque, vamos dar uma olhada, salvo engano, meu 426 do Código Civil, 426, vamos olhar. Penso que é o 426. É bem padrão da aula mesmo, aquela coisa que eu fico pensando e depois tem que conferir. Isso mesmo, ó. Artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Ou seja, não há que se falar em herança antes do falecimento do decujus. Não existe essa possibilidade de se falar em herança antes do falecimento do decujus. Por quê? Porque, na verdade, a herança nada mais é do que uma expectativa de direito. Porque eu tenho uma expectativa de quando o decujus falecer, de que eu serei uma das herdeiras. Essa é a ideia. Então, eu não posso nem pactuar. Então, se eu estou esperando essa herança, eu tenho apenas uma expectativa de direito, certo? Então, para que haja efetivamente a transmissão da herança, nós precisamos do evento morte. E aí, só para dar uma pescada lá nas nossas aulinhas de direito civil, de direito romano, não é? Ou de história do direito, enfim, é que quando eu estudei, eu não, porque não é do meu tempo isso. Quando mamãe estudou, tinha aula de direito romano. Foi um ano inteirinho de direito romano, gente, só por Deus. O professor não era muito meu fã, não, porque eu falava até.
Mas enfim, pula essa parte. Então, lá no direito romano, nós tínhamos a figura da morte civil. Lembra disso? Vocês estudaram. E se falar que não lembra, eu vou contar tudo para o professor Acácio. Não é? Quem mais dá essa matéria? Eu sei que o professor Acácio dá essa matéria, o professor Marcos Peixoto também dá essa matéria. Vou contar isso para todos eles. Entendeu? Que vocês não estão lembrando. Mas enfim, o que era a figura da morte civil? A pessoa morria para a sociedade, a pessoa morria para os atos da vida civil. Ou seja, se nós transportarmos esse conceito para hoje, seria aquela pessoa que é relativamente incapaz, que é incapaz para os atos da vida civil. No nosso caso, dentro do nosso ordenamento jurídico, essa figura da morte civil hoje ela não persiste mais. Então, aqui quando eu falo para vocês do evento morte, que é um dos requisitos para que haja sucessão, o evento morte, que tipo de morte nós podemos ter? Pelo amor de Deus, outro dia um aluno me disse, professora, a gente tem morte morrida e morte matada. Eu falei, não, você é operador do direito. O operador do direito não pode falar assim. Nós temos... Sim, o evento morte, ou seja, cessou a vida. Só que alguns de vocês podem estar esquecendo de que nós temos a figura da morte presumida. Ai, é verdade. Lembra o que é morte presumida? Isso, estudamos lá em Direito Civil 1. O que é morte presumida, doutores? Vai, rapidão. Gente, vocês fazem tanta falta aqui. É tão ruim ficar falando só pra câmera. Mas, volta. O que é a morte presumida? A morte presumida tá exposta lá no Código Civil, não é? Na verdade, a morte presumida é aquela situação onde não se localizou o corpo, mas existem sérios indícios de que essa pessoa esteja morta. Como assim, sérios indícios de que essa pessoa esteja morta? Temos um exemplo clássico de um dos participantes aí da Constituição de 88, não é? Um político muito influente à época, o senhor Ulisses Guimarães, que houve a queda do helicóptero e nunca acharam os destroços do helicóptero e outras pessoas que estavam com ele, mas efetivamente o corpo do Ulisses Guimarães nunca foi encontrado. Vamos trazer para uma situação mais atual? Pensa na questão de Brumadinho, quantas figuras, né, quantos indivíduos ainda estão desaparecidos. Os corpos não foram localizados, mas sabia-se, tinha conhecimento de que essas pessoas estavam trabalhando ou estavam muito próximas da barragem, não é? E aí o que se pressupõe? Existe uma suposição da morte dessa pessoa, tá bom? Então, nós temos a morte presumida. Morte presumida tá lá no comecinho do Código Civil, artigo 6º, por aí, vamos dar uma olhada. Olha lá, o artigo 6º do Código Civil, ele traz pra gente: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, olha lá, a morte presumida, quanto aos ausentes e nos casos em que a lei autoriza a abertura, da sucessão legítima. E aí nós temos o artigo 7º que está dizendo: pode ser declarada a morte presumida sem a decretação da ausência quando 1. For extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. E o parágrafo único: a declaração de morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.
Ou seja, para as questões, para a morte presumida, vai ter uma provável data do falecimento. Por exemplo, nessa questão de Brumadinho, vai ser a data provável será o dia do rompimento da barragem. Então vai ser declarado por sentença. E essa sentença, ela dirá a data provável. Ah, mas qual é a relevância da data? Toda a relevância. Sabe por quê? Ué, eu não falei para vocês que a herança se transmite, pelo princípio da Saicine, a herança se transmite no momento da morte do decujus. Então, na verdade, a importância, inclusive, do momento da morte do decujus, tá? Uma outra questão. Nós temos também a possibilidade, então, da morte natural. Nós temos a possibilidade da morte presumida, mas nós temos também, eu acabei de falar para vocês, a questão da ausência. O que é a ausência? A ausência nada mais é do que aquela pessoa que saiu e falou: calma aí, eu vou ali comprar um cigarro, já volto. Vou comprar um cigarro, já volto. Mas você não fuma, não importa. Tô indo buscar um cigarro, já volto, fica tranquilo, tranquilo, já volto. Mas não pode sair, não importa, eu vou ali comprar um cigarro e já volto. Brincadeiras à parte, aquela pessoa que sumiu. Isso. Que está ausente, ninguém tem notícias dela, está em lugar incerto e não sabido. Está em Lins. Lembra? A gente estudou isso já em outros momentos do nosso curso. Vocês ficaram com algumas tosses, não é? Padrão aula normal mesmo. Tá, para vocês que ficam reclamando que eu vivo tomando Coca-Cola, estou tomando água, tá? Enfim, então nós temos, precisamos sim do evento morte, tá? Então a morte, ela é um dos requisitos para que seja feita a sucessão. Para que comece a pensar em sucessão, nós necessitamos do evento morte. Uma outra situação que a gente precisa lembrar lá dos nossos conceitos do direito civil 1. E aí eu fico pegando no pé dos doutores. Doutores, olha, o direito, diferente de outras áreas, não é? Diferente de outras situações, é sempre um estudo cumulativo. Só nesse momento, olha o tanto de conceitos lá de direito civil 1 que nós estamos lembrando. E aí, nós também precisamos lembrar de uma outra situação, não é? Da comoriência, que a gente aprendeu lá em direito civil 1. E o que é mesmo comoriência, hein, doutores? Diga pra mim, vai. Não vai dar pra dizer, né? Tá, pensa aí em voz alta. Vocês entenderam muito bem. Para de zombar. Para de zombar. O que é comoriência? Lembrou? A comoriência, na verdade, nada mais é do que aquela situação onde duas ou mais pessoas, não é, falecem no mesmo evento, onde fica difícil dizer quem faleceu a qualquer tempo. Comoriência, artigo 8º do Código Civil. Isso aqui é só revisão, vocês já sabem de tudo isso, ou pelo menos deveriam saber. Artigo 8º do Código Civil. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Ou seja, a comoriência é onde 2 ou mais pessoas faleceram, mas não dá para se saber exatamente quem faleceu ao mesmo tempo. Exemplo clássico: caiu um avião, morreu todo mundo. Dá para saber se alguém só do susto do avião caindo infartou e morreu antes? Não. Dá para saber se a pessoa morreu só na queda? Não. Todos os corpos estão carbonizados, não dá para fazer nada. É a situação, ok? De comoriência. Então, voltando para esses requisitos, para que haja a abertura da sucessão, nós precisamos, então, do evento morte e, através do princípio da Saicine, que haja a transferência desses bens automaticamente para os herdeiros,
não é? No momento da morte, o bem se transfere para os herdeiros. Só que, antes de qualquer coisa, né, gente, a gente não pode esquecer que para haver transferência de bens, não é? Para haver essa transferência da herança, nós temos que ter os bens. Porque se a pessoa faleceu e não tem bem nenhum, não há que se falar em sucessão, tá? Então, nós precisamos do evento morte, precisamos que haja a existência de bens a serem transmitidos e precisamos que haja a sobrevivência dos herdeiros e que os herdeiros tenham a capacidade sucessória. Aí, nós não podemos confundir capacidade sucessória com capacidade jurídica com expectativa de direito. Olha, nós temos 3 conceitos extremamente importantes. E com capacidade civil, não é? E, só pra gente lembrar, a capacidade postulatória. É muita capacidade? Sim, é muita capacidade. Mas vamos lá, vamos relembrar. O que é capacidade civil? Capacidade civil é aquela onde as pessoas, elas estão aptas para os atos da vida civil. Via de regra, está lá no artigo 5º. Calma, muita calma nessa hora. Sim, artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Só que, em relação à capacidade civil, nós temos a exceção. Qual é a exceção? Os casos de emancipação. Nós temos possibilidade de emancipação. Emancipação, aí nós temos lá emancipação judicial, judicial, voluntária e a legal. São 3 tipos, não é? Emancipação, falar rapidão delas, porque isso é matéria de direito civil 1, você já sabe. Emancipação voluntária, não é? Quando os genitores concordam em emancipar esse incapaz, não é? Maior de 16 e menor de 18 anos, ou seja, os genitores vão até o cartório e fazem a emancipação, os dois estão de acordo. Emancipação judicial. A emancipação judicial é quando ela dar-se-á quando um dos genitores entende que esse incapaz deve ser emancipado, o outro entende que não. Cada um leva a sua exposição, não é, de motivos. Por que eu quero que esse incapaz seja emancipado e por que eu não quero que esse incapaz seja emancipado? Quem vai dar a decisão final será o magistrado. E a emancipação legal? A emancipação legal são para os casos que estão previstos lá no próprio artigo 5º, no parágrafo único do artigo 5º. Depois, só pra gente não ficar aqui lendo artigos, porque nossa aula não vai render, parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Como, por exemplo, quando a pessoa vai lá e faz uma besteira. Sério, a pessoa vai lá, faz uma besteira e ainda assim ela pode ser emancipada legalmente. Que besteira é essa? Casar. Foi lá, se casou, o indivíduo se casou, automaticamente ele se torna apto para os atos da vida civil. Não adianta querer casar para tirar CNH, hein? Pelo amor de Deus, não vai existir. Tá apto para os atos da vida civil, mas não vai tirar carteira, não vai poder tirar carteira de habilitação. Outras possibilidades de emancipação legal, onde a lei disponibiliza essa emancipação. A lei faz com que a pessoa seja considerada emancipada, como, por exemplo, tomar posse em concurso público, não é? A pessoa foi lá, prestou um concurso público, tomou posse nesse cargo público. Olha, cuidado com isso, porque não é ser aprovado em concurso público. Ah, mas hoje em dia isso é muito difícil. Sim, isso é praticamente impossível, até porque o próprio edital dos concursos normalmente exigem que a pessoa seja maior e capaz, não é? Tem que ser maior de 18 anos, enfim. Mas se excepcionalmente o edital não trouxer essa previsão e a pessoa prestou o concurso, depois que tomar posse, não é ser aprovada no concurso, depois que tomar posse,
ela automaticamente será considerada capaz para os atos da vida civil. Se esse incapaz, ele tem economia própria, se ele consegue se sustentar. Que mais? Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou seja, ele tem renda para sobreviver, não é? Então nós temos algumas situações, depois eu peço que vocês leiam com calma o artigo 5º do Código Civil inteiro, certinho? E aí, falamos então de capacidade civil, falamos da possibilidade da emancipação, das possibilidades de emancipação. E aí nós temos capacidade postulatória, aquela que tem o advogado, o defensor público, não é, para postular em juízo. E nós temos a capacidade sucessória. O que é essa capacidade sucessória? É a capacidade para suceder, é a capacidade para ser herdeiros. Mais para frente a gente vai fazer um estudo de quem são as figuras que podem ser desherdadas. Sim, algumas figuras podem ser desherdadas, outras figuras podem ser excluídas da sucessão. Mas calma com esse seu furor pedagógico que a gente vai chegar lá. Mas nós temos algumas figuras que não têm capacidade sucessória. São figuras que, na verdade, elas ainda não têm essa capacidade jurídica. Não tem, na verdade, essa personalidade jurídica. Ou seja, essa figura, ela tem expectativa de direito, ela não tem o direito. Calma aí, mas quem seria essa figura? Vamos pensar? Essa figura, na verdade, seria, por exemplo, o nascituro. O nascituro, segundo o Código Civil, o nascituro, ele não tem direitos. O nascituro tem expectativa de direitos, são coisas diferentes, tá? Por quê? Vamos imaginar que a mamãe tá lá, gravidinha, não é, com o bebezinho guardadinho lá dentro da barriga, esperando o momento do parto. O pai desse bebezinho faleceu. Esse bebezinho já herda? Não, não herda. Por quê? Porque ele não tem personalidade jurídica. Esse bebezinho, na verdade, ele tem expectativa de direito. O bebezinho tem só expectativa de direito? Sim. Por quê? Porque o Código Civil adota a teoria natalista. Para ter direitos, a pessoa tem que nascer com vida. Sim, tem que haver o nascimento com vida. Não importa se viveu 1, 2, 3 segundos, 5 minutos, 1 hora, nasceu com vida. Lembra-se também, vocês viram lá em Direito Civil. Nasceu com vida, essa pessoa, daí sim ela vai adquirir, vai ter efetivamente